A igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. Olha que frase forte. A igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. E isso o Charles Spurgeon, daquela época em que falou, hein? Essa frase vem lá de trás. Século XIX, né? E agora está vindo à tona, né? Uma coisa bem bacana. Bem bacana. E a pergunta que eu queria que a gente respondesse é a seguinte, coloca na tela aí, produção. A igreja brasileira vive uma crise de identidade? Por que essa pergunta? Se esse princípio que o Spurgeon fala, que nós devemos atrair pela diferença e não pela igualdade, a minha impressão é que a cada dia a igreja tende a ser mais parecida com o mundo, com a tese de que as pessoas têm que se sentir confortáveis na igreja, que assim elas vão para a igreja, como se a igreja fosse templo, né? É uma provocação, mas vocês não acham que a gente está vivendo como igreja cristã uma crise de identidade? A gente está meio assim, vou ter que parecer mais com o mundo porque não estou sendo aceita como igreja. O que vocês pensam? Fique à vontade. Pode falar, Fernando? Sim. A sociedade que tem os seus padrões, que são muito diferentes dos padrões bíblicos. E quando você é diferente dos padrões da sociedade, né? Os cristãos são diferentes do padrão da sociedade, eles tendem a ser marginalizados. Então, para que não haja essa marginalização, muitos cristãos passam a adotar práticas do mundo, do dia a dia. Mundanas, E isso é bem contra o que a Bíblia fala. E aí é onde nós perdemos a identidade. Então, ou seja, o que é certo e o que é errado? O que é moral, o que é ético, né? O que é bíblico e não é? Há uma grande confusão. E aí até a própria sociedade, acho que cobra um pouco dos cristãos e fala, mas vocês que pregam alguma coisa e agem igual a nós aqui fora, né? Exemplos práticos, excessos de bebidas, né? Às vezes a festa mesmo, né, Fernando? Eu sou de uma época, o Ronilson, ele já era presbítero quando eu fui adolescente na igreja, então ele é mais antigo. Me carregou no colo quando eu era criança. Eu te carreguei. Você era gigante na floresta, mas queria te carregar no colo. Mas antigamente, eu não sei se é uma experiência que você teve, Fernando, tenho certeza que o Nilson, que ele era da floresta, festa de crente era diferente, não era? Era. A festa de crente não tinha álcool. Agora a gente já fica assim, não pode ter muito álcool. Não pode ter muito álcool. Isso me preocupa. Ou você não pode beber na frente do outro, né? Hoje, diversas festas evangélicas que eu já vi, de jovens, há um comportamento de músicas, de jogo de luzes, que faz lembrar muito uma boate, uma discoteca. Né? Então, a gente fica pensando, é isso mesmo? As próprias músicas, né? Elas têm um volume acentuado, tem o excesso de equipamentos musicais, às vezes tem músicas muito americanas, né, de outras línguas, e que a gente acompanha, mas não sabe nem o que está sendo... Vai pelo ritmo, né? Vai pelo ritmo, né? Não sabe nem o que está sendo falado, mas a gente acompanha. Então, isso aí eu acho que é uma mistura. E nós estamos sendo envolvidos nisso aí com o tempo. É um perigo isso, né, Rodrigo? Eu acho que a igreja, Cássio, ela não pode perder a essência. A essência da igreja é pregar o evangelho. As últimas ordens de Jesus, como ele falou, ir de pregar o evangelho, ele nos deu a grande comissão. O que é a grande comissão? É você alcançar as pessoas, evangelizar essas pessoas e discipulá-las e fazer delas discípulos, né? Então, a igreja hoje, existem igrejas que fazem esse... O Huawei, né? Faz esse Huawei, e tem igrejas também que fazem estrategicamente. Por exemplo, no Brasil, a nossa cultura não precisa fazer isso. A nossa igreja já é uma igreja dinâmica. Sim. Eu lembro de uma igreja na Inglaterra, até a igreja metodista, recém agora inaugurada, a igreja está muito fechada, igreja de velhos, né? A igreja estava fechando, as portas estavam fechando, morrendo a igreja. Aí um pastor do Brasil foi para lá fazer um trabalho missionário e ele então conseguiu mudar a cara do templo. Um lugar onde era considerado cemitério de pastores, né? Cemitério de igrejas, porque as igrejas fechavam. Então Deus deu para ele uma estratégia, fazer da igreja uma igreja... pôs o nome Connection, que é o nome da igreja lá, perto de Manchester, em Manchester.
Ou seja, a igreja começou a envolver com as pessoas uma estratégia para alcançar pessoas, e teve pessoas que foram à igreja por causa da estratégia e permaneceram. Então, é o estilo da igreja, uma igreja estrategista diante do local que demanda uma diferença, né? Agora, muitas vezes nós fazemos hoje aqui, vou fazer essa boate gospel dentro da igreja, tal. Para quê? Talvez a gente erre um pouco na mão, né? Assim, eu estou lembrando... É um exagero, né, às vezes, né? Inclusive, assim, eu não sei se foi essa, não sei, realmente não sei, mas é um ministério famoso, eu posso até citar porque é internacional, Hillsong, que é da Austrália. Sim. Tem uma Hillsong que é na Inglaterra. Eu vi, não foi, me contaram, eu vi uma celebração que, na realidade, era um show como de de um cancan. Sabe aquele cancan francês? Sim, sim. Eu fiquei olhando aqui e falei, não, isso não é igreja, cara. Sabe? Isso não é igreja. Então, e olha que eu não me escandalizo fácil, não. Então, eu lembro de um pastor muito conceituado, eu não vou citar o nome porque eu não pedi permissão a ele, mas alguém que marcou muito a minha juventude, né? E depois tive até o privilégio de trabalhar junto. Ele falava assim, se alguém não se sente fora, nunca vai querer estar dentro. E eu achava essa expressão, assim, brilhante, cara. A pessoa, se ela começa a fazer parte da igreja, mas ela, sabe, ela vai fazendo parte e tal, sabe, a gente vai incluindo a pessoa e não diz, olha, você é pecador, você precisa mudar de vida, ela nunca vai pensar assim, eu quero seguir a Cristo, sabe? Eu entendo que cristianismo não é um processo lento e gradual, sabe, que você vai conquistando. Cristianismo, cara, é cruz. Eu entendo assim. Prega a mensagem da cruz. Você tem que mudar de vida, né? Como eu disse, essa é a essência, né? Se a pessoa tem essa... isso, por exemplo, você citou a floresta. Eu me converti na floresta, e a floresta, a maioria das pessoas que frequentaram a floresta na época, na era Glaico Terra Pinto, antes da política, aquela coisa toda, nós éramos, assim, discipulados, né? Eu fui discipulado por uma pessoa que me alcançou para Jesus, me levou para a escola dominical, eu cresci numa escola dominical, eu tive bases bíblicas e muitos dos que saíram daquela época são pastores hoje, né? Por quê? Porque tiveram uma raiz, a essência da palavra, dependendo da pessoa, né, da doutrina, mas a gente precisa entender que nós somos diferentes, né? E nós fazemos a diferença por sermos diferentes. Nós somos cidadãos do reino de Deus, né? E nós temos que comportar como tal. Eu me lembro que quando meus filhos começaram a frequentar a Igreja Batista Lagoinha, tinha lá o famoso aprisco, né? Que eram jovens que se reuniam. Pastor Kais, na época. Né? A pastora Suzy, já falecida. E era uma festa todos os fins de semana, do sábado e domingo. E eu ia com a minha esposa, a gente participava dos cultos. Era interessante que os pais ficavam na retaguarda e os jovens ficavam na frente. E nós pais ficávamos, às vezes, controlando o que os pastores, às vezes, não conseguiam. Os pastores cuidavam da frente, das palavras e tudo. Mas os jovens atrás, eles não queriam ficar muito atentos, não. Então, um ponte, né? Fazer um ponte. Né? Alguns nós ficávamos atrás, controlando a turma. Quieto, senta aí, presta atenção no pastor. Isso era todos os domingos. Em todo lugar é assim, né? E a gente vê que como se cantavam, como se celebravam as músicas e tudo, sempre tinha a palavra. O pastor Kaiser sempre foi muito ali na pregação. E a gente ficava questionando, poxa vida, os outros cultos são cultos mais tranquilos, a palavra, a pregação... É isso mesmo que os meus filhos devem seguir? Não devem? Enfim, para concluir, graças a Deus meus filhos estão na igreja. Tá? Esses recursos que foram utilizados foram bem utilizados. E não só eles, mas uma grande turma de jovens que frequentavam ali o aprisco, hoje estão na Lagoinha Mineirão. Sabe? Você vê uma igreja como a Lagoinha, uma igreja que é do porte da Lagoinha e de centenas de ministérios, ela tem que ter, cada seu ministério tem que ter sua estratégia para alcançar as pessoas, né? Por exemplo, quando eu estava lá, a gente tinha o trabalho com surdos. A gente fazia as estratégias para alcançar os surdos. E ali a gente fazia futebol, fazia campeonatos e atraía os surdos e fazia ali a administração da palavra. Então, os jovens, né, os outros ministérios, todos eles, cada um tem que ter a sua forma de
estratégia para alcançar as pessoas lá fora. E nunca esquecer da palavra. Exatamente, a essência né? tem que estar Quer dizer, perto. é a palavra que vai fazer a diferença. Você pode fazer ali, vamos dizer, os seus artifícios, né, para atrair o jovem, mas nunca esquecer da palavra para ser pregada. Agora, continuando na polêmica, eu gostei, te falei, Fernando, que às vezes um assunto rende, às vezes rende porque eu fico enchendo a paciência, mas eu quero... Você é provocador, cara. Não, cara, eu quero insistir nesse Você sai negócio. fora do script, Que script está aqui, rapaz, a próxima é batalha espiritual. Regra foi feita para não cumprir, né? Regra foi feita para transgredir. Mas olha só, Paulo fala, não vos conformeis com este século, né, mas transformai-vos. Então eu fico pensando, não que eu seja excessivamente conservador, mas eu sou conservador. Quando eu digo conservador, gente, não é que eu não danço diante do Senhor, danço, que eu ajoelho, que eu capoto. O Espírito Santo tomou conta, eu deixo o Espírito Santo fazer. Mas eu fico pensando em certas estratégias, se elas não resvalam na questão moral e ética. Paulo mesmo disse que a gente não faça uso da liberdade que temos do Espírito para dar vazão à carne. Sim. Será que às vezes a gente não está errando na mão nesse aspecto, entende? Para ter uma igreja inclusiva, não estou citando a Prisco, inclusive beijo para o Kaiser, para a Zelita, para a Piculica aí, né? O Kaiser está com um filhinho novinho, a Piculica. Nasceu há pouco tempo. A Hannah. Um beijo pro Caio. Hanna é minha filha. O Caio está copiando minha filha, cara. Aí não, pô. O Caio é uma peça rara, que aquilo lá... Eu já falei, o Caio é doido, mas um doido de Jesus. Mais uma filha, né? 5 mulheres. Não, só 4 mulheres. 4 mulheres. Mas assim, eu não questiono. Isso aí eu acho válido. O Aprisco era um ministério sensacional. Sensacional. Né? Estou falando quando você começa a ter comportamentos, como eu falei, o Cancan. O Cancan, desculpa, como é que você vai santificar o Cancan? Entende? O Cancan é mostrar as pernas. Então, assim, qual que é o limite? Qual que é o limite? Não é? Qual que é o limite? Quando você falou aí, transformai-vos pela renovação da vossa mente, faz, não vos conformeis com este século. Conformar é tomar forma né? É você se adequar aos padrões mundanos para trazer... Nós não precisamos trazer pessoas... Não, a gente precisa... É o contrário, nós precisamos, através da nossa postura diante de Deus, de santidade, de buscar, de ver em nós a diferença, porque as pessoas estão do nosso lado e andam com a gente porque vê em nós a diferença. Porque em João fala assim, o Espírito Santo que você tem, o mundo não pode receber e o mundo nem conhece e habita em nós. Quer dizer, nós temos o privilégio de ter o quê? O Espírito Santo em nós para fazer a diferença e o mundo não vai entender nunca, né? Isso para mim assim, foi sensacional, porque eu tive o privilégio de encontrar Cristo na época do quartel e eu falava muitos palavrões, eu era uma pessoa que, final de semana, eu estava no álcool, né? E eu converti, mas a mudança foi radical, né? Então fez uma diferença em mim e isso impactou minha família, graças a Deus minha família hoje é uma família de Jesus. Tem um outro ponto também que as pessoas, ele é cristão ou não é? É a questão que hoje, que essa crise financeira que existe, generalizada, existem cristãos totalmente endividados e que não conseguem pagar suas contas. Não conseguem, às vezes, pela própria dificuldade ou porque realmente encontra uma facilidade de... Endividamento, você diz? De endividamento, ou seja, de enrolar. Ou seja, eu estou devendo uma pessoa, não pago e fica enrolando. Vem a má administração, né? Isso, Tem que fazer o CRAU, né? Tem um curso CRAU, né? Para saber aprender a administrar. Eu ministrei o CRAU há 15 anos. Então, ou seja, a gente conhece bem o que aconteceu nisso aí. Ou seja, são pessoas que vieram com uma cultura diferente, tá? E quando encontra a palavra na Bíblia, o que é falado sobre a questão de endividamento, sobre administrar as finanças, né? Ou seja, a gente percebe que essas pessoas têm uma administração como se fossem pessoas do mundo. Mundana, exatamente. Tá? Compra excessivamente, compra sem poder pagar, endivida e não paga, enrola as pessoas, não paga o imposto. Porque eu estou lembrando que aquele clássico do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, muitos falam, tá vendo? Não, o protestante ele é gastador. Pelo contrário, o Weber falava que o protestante ele era diferente dos outros credos porque ele sabia administrar. Exatamente. Não é? E essa questão da administração financeira tem que ser uma marca do cristão evangélico. Eu já vi alguns comentários infelizes, né?
Se é crente, é melhor não fazer negócio com ele. Porque não fica naquela, ou seja, não, é qualquer coisa. É o irmão, me empresta. O irmão, não sei o quê. Aí quando você empresta, você depois quer receber de volta e não recebe. E aí por isso que a Bíblia fala, é melhor você dar do que você melhor dar. Né? Não é? Porque senão você vai perder seu amigo. Então, você vai perder o amigo. Eu sou assim, às vezes quando a gente vê uma pessoa está realmente sentindo de Deus em dar aquilo que a pessoa está necessitado, eu abençoo o irmão. Né? Se ele tem como um empréstimo e vai me pagar, vou te prestar, não, o sentido de Deus está aqui. Mas se ele quiser pagar, amém. Se não quiser pagar, já não está mais ali no meu orçamento. Mas são duas formas de pensar, que aquele que empresta nem sempre está pensando dessa forma. Né? Como hoje está tudo tão difícil, você empresta querendo ajudar, mas você está querendo ele de volta também. Você precisa. Né? E quando você não recebe de volta, você começa a ter o pensamento do mundo. Ali é um picareta. Dali enrolado. É um mau testemunho. É um mau testemunho. Tá? Então a gente vê esse mau testemunho em todas as partes. Né? E dessa parte financeira, como nós trabalhamos muito com casais, solteiros também, nessa parte a gente vê como que se dá um mau testemunho. E esse mau testemunho nada mais é do que uma cópia da prática daquele que a gente tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Tá? Eu lembro que uma das coisas que me marcou, né, quando eu tive meu encontro com Jesus, é que se eu levasse um carro na oficina e falasse assim, é de um crente, na época chamava crente, é de um crente, eu podia deixar o carro com dinheiro dentro do porta-luva. Eu sabia que não ia mexer, porque o crente era diferente. Se fosse uma oficina que não fosse crente, eu tinha medo. Agora, hoje em dia, fala que é gospel. Olha que interessante. Você hoje não vai mais crente, não, hoje fala gospel, porque gospel está generalizando. É uma coisa diferente. É essa questão de carro. Se o seu carro tem um defeito, qual a primeira coisa que a gente faz? Vender o carro para ficar livre dele. Eu maqueia ele para vender para o outro. Mas por isso que eu tenho dificuldade de vender carro, Fernando. Eu tenho, porque assim, se eu for vender, eu vou falar todos os defeitos por uma questão moral. Assim, eu sou da velha guarda, né? Ou então entrega numa agência. Mas eu já fiz isso. Você entrega na agência e deixa a agência, vai lá mas eu devolvo para a agência que me vendeu. Eu falo, você conhece o carro? Eu fiz isso. Eu também prefiro perder um pouco e talvez passar o carro para uma agência, porque a agência ela vai fazer uma revisão e ela está ali para fazer todo o trabalho de novo que eles vão fazer. Tem um mecânico, vão vender o carro para o outro, né? Você vende para uma pessoa ou até mesmo para um amigo, o carro pode estar bom. Mas se o carro deu problema lá, o cara já te olha com outro olho, né? Pô, o cara me deu o carro estragado. Eu sabia, não me contou. Eu vi uma atitude alguns anos atrás que me deixou impressionado, que me fez pensar nisso aí. Porque eu também... É pela prática, né? A gente está acostumado, eu não quero o carro mais, está dando defeito, está dando problema, eu vou passar para frente. Mas não é esse o comportamento que deveria ser feito. E eu vi um irmão nosso da igreja, que a hora que ele foi vender o carro, ele foi lá, trocou as calotas, mandou dar um banho no carro, limpou, arrumou o carro todinho e falou, você pode pegar seu carro, você pode viajar para onde você quiser, que o carro está sem zero. Para nisso, eu queria trocar meu carro. Você quer comprar meu carro, não, cara? Depois no intervalo a gente conversa, porque eu tenho que chamar a música subiu, eu tenho que chamar. Será que está com defeito? Está com defeito ou não? Depois eu falo para ele o que é que tem no carro. Vamos fazer uma... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.